Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará na hora certa, no momento certo, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para prestar no teu coração e você não vai sair daqui cheio, você vai sair daqui cheio da glória e cheio da graça do Senhor. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Amém? Eu já quero chegar sendo profeta de Deus para você. Eu quero chegar profetizando que o Senhor é com você. Porque tem momentos na nossa vida que a gente acha que está sozinho, que tá sozinha. A gente acha, sabe aquele momento que você ora e fala assim: Senhor, eu tô tão só, Senhor, eu só tenho você. E quando a gente acha que nem Deus a gente tem. Então, eu vim ser profeta de Deus para você profetizar que Deus está com você nessa peleja. Que você não está só, querida, que você não está só, querido. O Senhor é com você. Então, acalme seu coração, porque Deus vai colocar tudo, tudo, tudo que está fora do lugar no lugar, tá? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pelo amanhecer. Amém? Eu sempre costumo falar que meia-noite tá escuro, meia-noite é um dia, mas quando o relógio vira meia-noite e um, o calendário muda, já é outro dia, mas está escuro ainda. Eu quero te dizer que o seu calendário já virou, mas está escuro ainda, mas é outro dia. Espera só mais um pouquinho, que quando amanhecer, o sol vai brilhar, porque o choro só dura a noite. O choro dura a noite inteira, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Então, em nome de Jesus, receba a alegria do Senhor na sua casa, na sua vida. Eu já quero te convidar para você estar orando comigo. Vamos orar, porque a oração move a mão de Deus ao meu e ao seu favor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Entramos na tua presença como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Perdão, Senhor, por tudo que temos feito, falado que não provém de ti. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Repreenda, Senhor, todo mal, todo laço, todo embaraço, toda a fúria do adversário, obra de macumbaria, feitiçaria, toda incredulidade, toda falta de fé, tudo que Satanás tem feito contra a nossa casa, contra a nossa vida, Senhor, colocando dúvida no nosso coração, Senhor, colocando medo, Senhor, no nosso coração. Senhor, tu arranca de nós e repreenda no nome de Jesus, quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor, entra com a tua glória, entra com a tua majestade, Senhor. Toma, Pai amado e Pai querido, nos cubra com o Senhor Jesus, o teu sangue. Eu entrego essa casa, esse lar nas tuas mãos. Se tiver alguém enfermo, tu cura, Senhor. Se tiver porta trancada, tu abre, Senhor. Tu faz o sobrenatural. Quebra o coração de pedra e a mente petrificada. Fala no coração dessa mulher e desse homem. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se não é inscrito no canal, já corra, já se inscreva. Aqui embaixo está escrito: inscreva-se, inscreva-se, ativa o sininho, porque tem palavras de Deus de segunda a sábado para você no nome de Jesus, para você ser edificado, tá? Com a glória de Deus. Já deixe seu joinha, que é o seu like. Toda vez que você deixa seu like, que é o seu joia, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa por feed de outras pessoas e você me ajuda a evangelizar. Então já dá o seu likezinho no nome de Jesus, porque Deus tem algo grande para fazer nessa live e na sua vida no nome de Jesus. Já Pastora, eu tô precisando de oração. Tá no lugar certo. Aqui é um vídeo que a gente ora, tá? No nome de Jesus, já coloca o seu nome aí, da sua família, da sua casa, para mim estar orando, tá? E agora eu vou te pedir que você compartilhe lá no status do teu zap, no nome de Jesus, porque tem muitos crentes, gente, que tem vergonha de compartilhar. Ah, porque aí vão saber que eu sou crente. Gente, se você tem vergonha, o Senhor naquele grande dia vai ter vergonha de você também. Entendeu? E você
foi chamado para falar do Senhor Jesus. Não é só para ficar no banco. Não é só para chegar na igreja, você está entendendo? E só assistir o culto. Não. O Senhor te levantou para você falar do amor de Deus. Que Ele salva, que Ele liberta, que Ele batiza, que Ele cura e ainda leva para o céu. Então, em nome de Jesus, tá? Compartilha aí que o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida, tá? No nome de Jesus. Agenda no Instagram, gabinete no Instagram, aconselhamento no Instagram, tudo no Instagram. Pastora Magna Vasconcelos, Magna com N, tá? Com gemudo, Magna, não é dá, é Magna Vasconcelos com 2 L's, tá? Me chama lá no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Tá? A partir do versículo 11. Deixa eu ajeitar aqui o celular, gente. A partir do versículo 11, que fala assim: um anjo fala a Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Orfa, que pertencia a Joás, que pertencia a Joás, a Beetizita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar 2 medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo-nos: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E disse-lhe: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas, como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que fala comigo. Aleluia, glória a Deus. Só até aqui. Essa é uma palavra gloriosa que ela conta o exato momento que o anjo do Senhor aparece para Gideão. Peraí, gente. Aparece para Gideão. Eu tô com alergia em alta. Então, tenha paciência comigo. Aí o olho começa a lacrimejar, o nariz começa a escorrer, mas o Senhor está comigo. Então vamos lá. Então, é o exato momento que o anjo do Senhor aparece para Gideão. Aqui a palavra de Deus vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar não era lugar para malhar trigo. O lagar era lugar para prensar azeitona, a uva, você tá entendendo? Mas aqui a palavra diz que os medianitas subiam como gafanhoto na época da colheita. Você tá entendendo? Eles não tinham trabalho nenhum. Na época da colheita, eles subiam e roubavam o povo de Israel. E a palavra de Deus diz que eles eram como gafanhoto. Eles não roubavam só trigo, eles roubavam uva, eles roubavam azeite, eles roubavam tudo. Roubava a criação, tá, deles de animais, roubavam tudo, ao ponto que Israel estava muito empobrecido com isso, e eles estavam passando necessidade. Então aqui Gideão toma uma atitude, ele vai malhar trigo no lagar. Por quê? Porque estava escondido dos medianitas, para que a família dele não passasse necessidade.
Mas sabe por que os medianitas invadiram e tomavam o que era de Israel? Porque Israel não estava sob os mandamentos do Senhor. Israel não estava mais adorando o Senhor. Entendeu? O Senhor estava esquecido em Israel. Agora eles adoravam a Baal, eles seguiam a Baal, ofereciam, sabe, sacrifícios a Baal. Quando a ordem era que eles não podiam adorar a outro Deus que não fosse o nosso Deus. Você está entendendo? E aqui eles estavam adorando a deuses estranhos, eles estavam adorando a Baal. Então, o próprio Deus, se você ler no começo do capítulo 6, vai falar assim, ó: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, tá? E fizeram mal que eram aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos medianitas durante 7 anos. Não foi o inimigo, foi o próprio Deus que deu o povo de Israel na mão dos inimigos durante 7 anos. Por quê? Porque eles fizeram mal aquilo que era os olhos do Senhor. Eles estavam em desobediência a Deus. Então, já aprendo uma grande lição no começo desse texto. Quando a gente está em desobediência, o Senhor nos deixa na mão do inimigo. Você está entendendo? Porque estamos como filho mimado desobediente. Aí você está falando, ai, pastora, mas Deus é um Deus mau. Presta bem atenção. Se o seu querido e querido, tá? Que você pariu, tá em desobediência. Se ele não tá te obedecendo, não tá fazendo aquilo a qual é certo, você tá entendendo? Você não vai corrigir o seu filho? Você não vai dar um castigo? Você não vai tirar um videogame? Não vai tirar uma mesada? Não vai tirar o que ele mais gosta? Você vai fazer uma correção. E a palavra de Deus nos diz que o bom pai corrige o filho que ama. Deus nos dando instrução para a gente corrigir os nossos filhos. E como nós somos filhos de Deus, Israel eram filhos eleitos. Israel era um povo eleito. A ordem era o quê? Que eles que eles adorassem a Deus ao ponto que as outras nações tomassem Israel como exemplo. Você está entendendo? E vendo Israel adorando a Deus, adorassem também a Deus, tá? O povo de Israel foi eleito para isso, tá? Para eles serem tomados como exemplo. E aqui o povo de Israel estava em desobediência, então era um povo rebelde, eram filhos rebeldes, então precisavam ser tratados. Então, quando eu e você está em rebeldia, a gente é tratado por Deus também. Quando a gente está fora dos preceitos, fora dos mandamentos, a gente é tratado por Deus. Você está entendendo? Então a gente às vezes, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que sobreveio isso sobre mim? A palavra de Deus fala o quê? Examina-se o homem a si mesmo. Então a gente tem que se examinar. Se eu estou passando por isso, é porque alguma coisa não está de acordo com o Senhor. Aí a gente tem que rever a nossa oração e falar assim: Senhor, me mostra onde eu estou errando. O que está mais em mim para que eu possa tirar, para que possa prevalecer a sua vontade em mim. Mas eu e você não quer fazer isso, a gente quer fazer a nossa vontade, é o nosso querer, é o eu sou, o eu faço, eu posso. É assim que o povo de Israel estava. O povo de Israel estava um povo desobediente, sabe? Eles não tinham temor nenhum mais a Deus. Portanto, que eles levantaram um altar a Baal, a um Deus de pau, de pedra, você tá entendendo? Feito por mãos de homem, quando a ordem era o que? Não adorarás a outro Deus, feito por mãos de homem. Então, Deus levanta os medianitas aqui. E levanta, não é pouco não, como gafanhoto, então, meu filho, era mais de 3.000. Então, ao ponto que a finança de Israel não era mais a mesma. Então, a palavra fala que eles eram como gafanhoto. Então, quando eu estou fora da presença do Senhor, eu estou em desobediência a Deus, já entra gafanhoto aí. A gente tem que ficar muito atenta. Você está entendendo? A palavra de Deus. Porque os medianitas eram como gafanhoto. E gafanhoto come o quê? Come as finanças. Gafanhoto come o fruto do que você produz.
Então, quando eu estou em pecado, quando eu estou em desobediência, o primeiro lugar que o inimigo vai entrar para destruir é a minha finança. O primeiro lugar que Satanás vai entrar para fazer a rodinha dele, para fazer a bagunça, a baderna dele, é na minha conta bancária, é na minha porta de emprego. Você está entendendo? É o primeiro lugar que ele vai fazer, vai armar a tenda dele. Entendeu? Então a gente tem que ter discernimento, sabedoria. Então o anjo do Senhor aparece para Gideão e fala assim: Olha, Gideão, o Senhor é com você. Porque, ó, então o anjo do Senhor apareceu-lhe e ele disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Então quer dizer que Deus escolheu entre todo o povo de Israel o menor da casa. Porque mais embaixo Gideão fala assim: Mas eu sou o menor da tribo, a minha família é a menor da tribo e eu sou o menor da minha casa. Deus sempre vai escolher o menor, tá? Deus sempre vai escolher o mais humilde. Deus sempre vai escolher o mais necessitado, porque Deus olha o coração. O homem olha por vista, Deus olha, ó, o que vai dentro do coração. E Deus havia olhado o que havia dentro do coração de Gideão, tá? E ele fala assim, ó, homem valoroso. Deus viu valor em Gideão, tá? Do mesmo jeito que Deus vê valor em você. Ó, talvez ninguém te dá valor, olham para você e desmerecem o seu ministério, desmerecem você como pessoa, desmerecem o seu casamento, desmerecem a sua família, desmerecem a sua casa, porque estão olhando por vista, estão olhando por circunstância, mas Deus aqui estava olhando o coração de Gideão. Deus sabia onde Gideão podia chegar. Deus sabia da capacidade de Gideão para liderar. Você está entendendo? Mas Deus também sabia do temor e do medo de Gideão, porque Deus nos conhece melhor do que eu conheço você e melhor do que você me conhece, porque Deus conhece nossa alma, o nosso coração. E aqui Gideão, ele fica desacreditado, porque ele está vendo tanta coisa acontecer, tanto roubo, as finanças deles irem por água abaixo. E ele fala assim: Ah, Senhor, o que aconteceu? O Senhor nos abandonou? Porque o que se fez daqueles feitos que os nossos pais falavam? Ele está falando das pragas do Egito, ele está falando da abertura do mar, você está entendendo? Ele está falando do sobrenatural de Deus, dos 40 anos no deserto, é isso que ele está falando, você está entendendo? Dos feitos que Deus fez no povo, que agora Deus não estava fazendo. Mas por que Deus não estava fazendo? Porque o povo estava em desobediência. Outra lição: quando eu estou em desobediência, além do devorador entrar primeiro nas minhas finanças, você está entendendo? A vida fica travada. Porque a vida de Gideão e de todo o povo de Israel estava paralisada, estava travada. A desobediência com os preceitos, mandamentos de Deus trava a nossa vida. A gente tem que aprender, você está entendendo? Porque se a gente não está de acordo com o que Deus nos ensina, você está entendendo? A vida trava. Se tem brecha aí no teu muro, vida travada fica. Então hoje Deus está nos chamando para um conserto. Se você está se encaixando em desobediência com Deus, sabe? Pastora, mas como assim? Às vezes a gente desobedece falando mentira dos nossos lábios, falando coisas que não provêm de Deus dos nossos lábios, saindo palavras vãs dos nossos lábios, fumando, bebendo, sentando em mesas que não é para a gente sentar. Você está entendendo? Mesas que Deus já te tirou, mas você teima em sentar, tá? Matando, roubando, humilhando, pisando, enganando, furtando, roubando o que não é seu, enganando o próximo, falando mal do próximo, matando o teu próximo com palavras, com ato, você tá entendendo? Com fofoca, com disse-me-disse, porque a palavra de Deus vai dizer que na língua está o poder da vida e da morte. A gente tem que entender que isso aqui, ó, é um órgão poderoso, se não for o mais poderoso que nós temos. Você está entendendo? Porque ele mata uma pessoa.
E tem muita pessoa matando outra com a língua, levantando falso, levantando calúnia, levantando mentira, levantando fofoca, quando não é morte matada, planejada. Tem gente que planeja dar surra em outras pessoas, você tá entendendo? Planeja o mal, planeja matar, planeja abrir sepultura, você tá entendendo? Não tô falando de sepultura, tem duas sepulturas, né? A que você mata a pessoa espiritual é a que você mata a pessoa de morte matada. Isso tudo é você tá acarretando coisas ruins para sua vida. Você tá entendendo? Você está paralisando a sua vida, porque aqui quem paralisou Israel foi o próprio Israel. Não foi ninguém, foi o próprio povo que paralisou a vida deles. Entendeu? Quando eles começaram a adorar outros deuses. Quando você adora a outros deuses, você paralisa a sua vida. Quando você acende vela para fulano, acende vela para ciclano, e faz pedido, e beija a orla, e faz isso, faz aquilo, tá com a vida paralisada. Porque aqui o povo estava paralisado. E Gideão começa a falar, mas fez tanta coisa e agora nós estamos abandonados. E olha só, então o Senhor olhou para ele e diz: vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Em outras palavras, né? Porque toda vez que, quando fala assim, o anjo do Senhor, era o próprio Jesus, né? Que descia glorificado para falar. Em outras palavras, o Senhor estava falando assim com ele: eu não estou aqui, eu estou indo na tua frente, Gideão. Então não temas, não tenha medo. E às vezes Deus está falando: vai lá, faz, e a gente tem medo. Entendeu? A gente fica assim, às vezes a gente está no culto e Deus fala assim, a gente está lá adorando o Senhor e Deus fala assim, vai lá e abraça fulano. Só abraça, sabe? Só abraça. Às vezes a pessoa entra no culto precisando de um abraço e você não abraça, você não faz nada. Você tá entendendo? E Deus hoje tá te chamando a atenção, tá? Porque o Senhor é com você. Às vezes você fala assim, não, eu sou o menor da casa. Quem sou eu? Eu não sou nenhuma obreira. Não sou uma diaconisa, uma missionária, não. Isso é coisa para pastora. Isso é coisa para o pastor, é coisa para missionária. Ei, Gideão era o menor. Além de ser o menor da tribo, era o menor da casa. E Deus escolheu o menor para fazer diferença. Você tá entendendo? A gente tem que aprender a ouvir a Deus. A gente tem que aprender a ouvir, a gente tem que aprender a fechar as brechas. Não, a gente só quer culpar Deus. Gideão já começa aqui apontando um monte de arma para Deus. Olha, Senhor, onde é que tu tava? Praticamente é isso que Gideão tá falando. Onde que tu tava? Quando te medianita, desce que nem gafanhoto, rouba a gente. Ué, o Senhor era o Deus que os meus pais falavam? É o Senhor mesmo? Você tá entendendo? Ele começa a duvidar. Por quê? Porque ele tá vendo tudo trancado, portas fechadas. Mas o que o Senhor vai falar com ele, Gideão? Eu tô contigo, mas tu tem que derrubar aquele altar. Aquele altar de Satanás que tu levantou. Você tá entendendo? Porque Baal era um demônio. Entendeu? Então, gente, Baal era um demônio que ainda por cima era oferecido crianças vivas para esse demônio, tá? Então, aqui, para Deus entrar na tua batalha, você tem que derrubar altares que você edificou para Satanás. Altares de vício. Altares, sabe, de vício de jogatina, altares de vício de cigarro, sabe, de maconha, da cocaína, altares das drogas, altares da mentira, altares da traição no teu casamento, altares da fornicação, altares da cobiça, da fofoca. Você tá entendendo? O Senhor está te perguntando qual altar que você levantou para Baal no teu coração. Porque você, aos olhos do homem, você pode não estar pecando, né? Hoje em dia entrou nas igrejas nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Satanás, quando você chegar lá no inferno, Satanás vai falar: bem-vindo a você, isso é um nada a ver. Entendeu? A gente sabe quando a gente está pecando. Sabe por quê? Você pode estar falando, como assim? Porque o Espírito Santo nos constrange. Quando a gente faz ou fala alguma coisa ou comete algum pecado, o Espírito Santo começa assim no nosso ouvido, ó. Entendeu? A gente fica constrangido. Então o Senhor hoje me trouxe aqui para perguntar qual o altar de Baal seu que precisa ser derrubado. Porque para o Senhor e com Gideão na batalha, primeiro Gideão teve que derrubar os altares. Você tá entendendo? De Baal. Então Deus hoje está te convidando para você derrubar altares que você edificou no teu coração em pecado.
Porque lembra que no começo da pregação eu falei que quando você está em pecado, os inimigos vêm como gafanhoto. E gafanhoto come. O que ele come, em primeiro lugar, vai comer as suas finanças. E depois a sua vida vai ser travada. Por quê? Porque você colocou altares no seu coração a outros deuses. Você pecou, tá com as vestes sujas, tá imunda. Se uma noiva ela vai casar e quando ela tá se arrumando, se cair um pinguinho, uma gota de alguma coisa no vestido branco dela, minha filha, ela já não quer nem mais entrar na igreja. Entendeu? Assim é as nossas vestes com o Senhor. Se tiver mancha, não tem como entrar. Não tem, a porta não é larga, a porta é estreita, a porta larga é a porta do inferno, sabe? Por isso que ela é larga, para entrar 1 milhão de uma vez só. Mas a porta do céu entra um de cada vez e tudo ainda entra assim, ó. Sabe? Ainda entra assim, ó, fazendo força para o seu corpo poder passar, porque não é de qualquer jeito, sabe? No céu não entra ninguém com mala. No céu não entra ninguém com rancor, não entra ninguém com falta de perdão. Irmão, se o seu altar a Baal é a falta de perdão, já derruba esse altar. Porque quando você não libera perdão, você adoece. Eu já fiz uma live aqui falando sobre a falta de perdão. Uma das doenças acometida por falta de perdão é o câncer. Eu vou fazer uma outra live, que essa live já é bem antiga. Eu vou fazer uma outra live falando todas as doenças que nos comete por falta de perdão. Rancor dá úlcera no estômago. Quando a gente tem rancor, e depois a gente está fazendo exames, a gente não sabe por quê, porque estamos com uma úlcera no estômago por causa de um rancor. Qual é o altar que você tem levantado para Baal? Examina-se. Qual é o altar? O Senhor hoje quer tirar esse altar de você, porque o Senhor é com você, Gideão. Você, querida e querido, foi o escolhido para o Senhor te levantar, porque Deus estava levantando Gideão aqui para ir para frente de batalha, para derrubar os medianitas, tá? Porque o Senhor era com Gideão. Deus estava falando assim: olha, Gideão, você derruba o altar, eu vou na sua frente e entrego os inimigos na palma da sua mão. Talvez o inimigo tá te derrubando porque tem um altar no teu coração. E o altar precisa ser derrubado. Sabe? Derrubado, 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 derrubado. No nome de Jesus. Se você se enquadrou em algum desse altar que eu falei aqui, você vai profetizar. Só se você se enquadrou em algum desse altar. Não tenha vergonha, não. Sabe? Porque o pecado ele precisa ser confessado. Você vai falar assim nos comentários. Você não vai falar qual é o seu pecado. Você vai falar assim: o Senhor hoje está derrubando altares de Baal no meu coração. O Senhor está derrubando altares de Baal no meu coração. O Senhor está derrubando altares de Baal no meu coração. Irmão, você pode estar falando: pastora, que palavra dura. Querido, quem manda a palavra não sou eu. Eu sou um cano, sabe? Para o Espírito Santo passar. Se a palavra hoje é derruba os altares de Baal, é porque tem pessoas com altares de Baal aqui. E olha, altares de Baal é um leque grande, sabe? É altares de Baal pro fofoqueiro, porque o fofoqueiro ele destrói vidas. Pessoas bocuda, eu tô há semanas falando de pessoas bocuda e bocudo. Pessoas que falam, rixosos também, entendeu? Qual é o seu altar? Aqui Gideão derruba o altar de Baal. E quando ele derruba o altar de Baal, o Senhor vai lá e fala com ele: agora, Gideão, eu sou com você. A peleja não é sua. Eu já entrei e já tô colocando tudo que tá fora do lugar no lugar. Então, meu querido e minha querida, para Deus colocar o que tá fora do lugar no lugar, os altares de Baal tem que ser derrubado.
Os pecados têm que cair por terra. Então hoje eu quero te convidar, você que está com o altar aí no seu coração, que talvez você nem sabia que isso era um altar de Baal. Talvez você nem sabia que sua vida está paralisada por conta desse altar. Que a sua finança está sendo comida pelos medianitas que estão vindo como gafanhoto, porque tem um altar de Baal aí no teu coração. E o Senhor hoje quer derrubar o altar de Baal, destruir os medianitas, destruir os gafanhotos, migrador, cortador, ceifador, quer destravar a sua vida que está parada por conta de um altar no teu coração. Eu quero convidar você para estar orando comigo no nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, toma, Pai amado e Pai querido, a vida do teu povo nas tuas mãos, Senhor. Senhor, eu não sei qual o altar que essa pessoa estendeu para Baal. Sabe, se é o altar do vício, se é o altar da prostituição, se é o altar da fornicação, porque está traindo, Senhor, o seu marido, a sua esposa. E às vezes traímos com um olhar, Senhor, traímos até com like, Senhor, até com curtidas, Senhor, nas redes sociais, nós traímos, Pai amado e Pai querido. Eu não sei se é o altar da mentira, se é o altar da fofoca, se é o altar porque matou alguém com palavras ou matou alguém com morte morrida, Senhor. Se é o altar de uma trama diabólica, e eu não sei qual é o altar de Baal que vai ser derrubado. Pai, mas eu te peço no nome de Jesus, Senhor, derruba todo o altar de Satanás, todo o altar de Baal, Senhor, no nosso coração, toda a falta de perdão, Senhor, todo rancor vai sendo derrubado agora, todo mal, todo pecado, nos lava com o teu sangue carmesim, desça uma unção dobrada do teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, coloca um freio, Senhor, na nossa língua, Pai amado e Pai querido, repreende os laços de Satanás, a fúria de Satanás, nos repreenda também. Perdoa, Senhor, todo o altar de Baal que nós levantamos, Senhor, para o inimigo, Senhor, na nossa vida. Derruba, Senhor, todo o altar no coração dessa mulher e desse homem. No nome de Jesus, no nome de Jesus, sai! No nome de Jesus, Senhor, blinda esse homem, blinda essa mulher, que eles possam, Senhor, fazer uma reflexão, Pai amado e Pai querido, do certo e do errado. Que o Teu Espírito Santo venha constranger, Senhor, e nos mostrar o caminho a seguir. Eu entrego, Senhor, essa peleja dos medianitas que se levantaram contra nós. Seja conosco, Senhor, da mesma maneira que Tu foi com Gideão, entregou a peleja na mão de Gideão. Entrega a peleja e a vitória na nossa mão. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido e minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilhe essa live com aquela pessoa que está com o altar a Baal e nem sabe que o altar está escondido no coração dela. Aqui o altar de Baal estava escondido na floresta. E às vezes o altar de Baal está escondido, tão escondido dentro da gente, no nosso coração, que a gente mesmo não sabe que ali é um altar de Baal. Então, em nome de Jesus, que todos os altares que você colocou para deuses, para Satanás, para deuses estranhos, venham ser repreendidos no nome de Jesus, para que a sua vida venha a ser destravada, para que o Senhor liberte você de uma vez por todas. Amém? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa de uma libertação, de uma salvação, que ela possa entender o que está acontecendo com a vida dela, que muitas das vezes ela não está entendendo. Amém? Beijo grande, até a próxima. Tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.